No próximo capítulo da novela Três Graças, Joelle fica visivelmente tensa quando Gerluce crava, sem rodeios, que vai descobrir quem é o pai do bebê que ela espera. O olhar da jovem denuncia pânico. Ela tenta disfarçar, mas suas mãos tremem ao segurar a bolsa. Gerluce não fala em tom de ameaça, e isso é o que mais assusta. Ela fala com a certeza de quem já juntou peças demais. Joelle percebe que o cerco está se fechando e entende que o segredo que tenta esconder pode explodir a qualquer momento, arrastando mais gente para o abismo. Antes de continuar, clique no botão de gostei, se inscreva no canal e comente uma nota de 0 a 10 para a novela. Enquanto isso, Lorena puxa Leonardo de lado e fala sem açúcar. Diz que ele está perdendo tempo fugindo do que sente por Viviane. Para ela, a vida já mostrou que esperar demais custa caro. Lorena lembra tudo o que Viviane enfrentou sozinha na chacrinha e diz que amor não sobrevive à covardia. As palavras atingem Leonardo em cheio. Pela primeira vez, ele admite que o medo de machucar Viviane talvez seja apenas medo de se entregar de vez. Em outro ponto da cidade, Raul tenta acalmar Joelle. Ele promete que vai resolver o problema deles com Samira, custe o que custar. Diz que já conhece bem os atalhos dela, seus vícios e pontos fracos. Joelle ouve, mas não se tranquiliza. Ela sabe que Samira não joga limpo e que qualquer movimento em falso pode transformar uma ameaça em destruição total. Paulinho, mais atento do que nunca, alerta Gerluce para ficar de olho em Jorginho. Ele percebe mudanças no comportamento do rapaz, pequenos silêncios e olhares atravessados que não passam despercebidos. Gerluce estranha, mas decide ouvir. Em Três Graças, quem ignora sinais costuma pagar caro depois. E então, o choque. Arminda recebe um bilhete simples, poucas palavras, mas devastadoras, assinado por Rogério. Antes mesmo de terminar a leitura, ela empalidece, sente o chão sumir e desmaia, deixando cair o papel que promete virar a história de cabeça para baixo. O passado voltou. E voltou cobrando juros. A dúvida que ronda Lena vai ganhar contornos cada vez mais dramáticos, obsessivos e perigosos. O que começou como um simples mal-estar passa a se transformar numa convicção absoluta, e o resultado do exame, longe de encerrar o assunto, só vai incendiar ainda mais a trama. Lena continuará desconfiando que esteja grávida de verdade. Para ela não se trata de imaginação nem de nervosismo. Os sinais são claros demais para serem ignorados. Os enjoos persistem, os cheiros passam a incomodá-la e a comida vira um campo minado. Ora rejeitada, ora desejada com uma intensidade fora do normal. O episódio em que ela passa mal diante de Samira não sairá de sua cabeça. Vomitar no meio de uma conversa tensa, logo após ser pressionada sobre sua ida à chacrinha e o encontro com Joelle, será interpretado por Lena como um aviso do próprio corpo. A partir daí, a personagem entra numa espiral silenciosa. Cada sensação vira prova. Cada atraso, cada cansaço, cada mudança de humor reforça sua crença. Lena passa a observar o próprio corpo como quem procura sinais de um destino inevitável. E Herculano percebe. Ele tenta agir com cautela, mas não consegue esconder a mistura de expectativa e medo. Para Lena, tudo se encaixa. O vômito, o desejo repentino, a intuição que não a abandona. Herculano tenta manter os pés no chão, sugere calma. Lembra que o estresse pode provocar reações no corpo. Ainda assim, cogita a possibilidade de a gravidez ser real. E diante disso, chega a levantar uma hipótese que muda o rumo da conversa. Desistir da compra do bebê de Joelle. A reação de Lena é imediata e contundente. Ela não aceita abrir mão de nada. Diz que, se estiver grávida, ficará com os 2 filhos. Um não anula o outro. A fala soa doce, mas carrega uma firmeza que assusta. É ali que Herculano começa a perceber que a questão vai além da maternidade. Existe algo mais profundo em jogo. Nos dias seguintes, Lena passa a viver em função dessa suspeita.
Faz contas, lembra datas, revisita noites, tenta reconstruir mentalmente cada detalhe que possa confirmar sua tese. O passado recente vira um quebra-cabeça emocional. Ela se afasta de algumas pessoas, se irrita com facilidade e se mostra cada vez mais sensível a qualquer comentário relacionado a filhos, gravidez ou família. Samira, por sua vez, observa tudo com frieza. Quando Lena decide dividir suas suspeitas, a traficante de bebês não reage com empatia nem entusiasmo. Pelo contrário, para Samira, aquela convicção é um risco grande demais para os negócios. Ela escuta, analisa e age rápido. Sem rodeios, providencia um teste de gravidez e deixa claro que precisa de uma resposta definitiva. O exame será feito em clima de tensão. Lena segura o resultado como se já soubesse o desfecho. Na sua cabeça, não há espaço para dúvida. O teste dá negativo. A notícia cai como um balde de água fria, mas não produz o efeito esperado. Lena se frustra sim. Por alguns segundos, o sorriso some, o olhar se perde, a respiração pesa. Mas a queda dura pouco. Em vez de aceitar o resultado, ela passa a questioná-lo. Diz que pode estar cedo demais, que o exame pode falhar, que o corpo dela está dizendo outra coisa. Para Samira, aquilo acende um alerta vermelho. A obsessão de Lena não diminui, ela cresce. A partir desse momento, a personagem passa a desafiar a lógica. Ela se apega à própria intuição como se fosse uma verdade absoluta. O negativo do exame vira apenas um obstáculo, nunca uma resposta final. E isso promete gerar novos conflitos, tensões e decisões arriscadas dentro da trama. Enquanto isso, Herculano se vê no meio de um campo minado emocional. Ele tenta apoiar a esposa, mas começa a temer as consequências dessa fixação. Samira, mais pragmática do que nunca, passa a recalcular seus passos, consciente de que Lena pode se tornar imprevisível. A falsa tranquilidade após o resultado do exame dará lugar a uma escalada de conflitos. Lena seguirá convencida de que está grávida. E essa certeza, mesmo sem provas, terá o poder de mudar alianças, decisões e destinos. A obsessão de Lena vai ultrapassar qualquer limite de bom senso e transformar a negativa do exame em apenas mais um detalhe incômodo a ser ignorado. Para ela, o laudo não encerra nada. Pelo contrário. A partir do resultado negativo, Lena passa a agir como se estivesse diante de um erro médico, quase uma afronta pessoal. Em sua cabeça, o corpo não mente, e o exame sim. Determinada, Lena começa a buscar explicações alternativas. Lê relatos na internet, ouve histórias de mulheres que só descobriram a gravidez meses depois, cita casos raros, estatísticas improváveis e exemplos extremos. Cada informação distorcida vira combustível para reforçar sua crença. O discurso muda. Já não é mais dúvida. É certeza. Ela passa a se tratar como gestante, mesmo sem confirmação, e exige que os outros façam o mesmo. Herculano percebe que a situação foge do controle. Ele tenta conversar, sugere novos exames, propõe acompanhamento médico, mas Lena reage com irritação. Para ela, qualquer tentativa de questionamento soa como traição. O clima entre o casal fica pesado. Pequenas discussões viram grandes embates, sempre girando em torno do mesmo ponto. A gravidez que só existe na cabeça de Lena. Ou, ao menos, é assim que todos começam a enxergar. Samira, pragmática e fria, entende rapidamente o perigo. A instabilidade emocional de Lena ameaça diretamente seus planos com Joelle. Um cliente emocionalmente desequilibrado é um risco, e um risco alto demais. Samira passa a pressionar Lena de forma sutil, tentando fazê-la aceitar a realidade, mas encontra resistência. Lena se fecha, desconfia, passa a ver intenções ocultas em cada palavra da traficante de bebês. A tensão cresce quando Lena começa a falar abertamente que quer acelerar todo o processo. Ela não aceita mais esperar.
diz sentir medo de perder um dos filhos. O discurso confunde, assusta e causa estranhamento. Para Joely, ouvir aquilo é perturbador. A jovem percebe que está lidando com alguém que já não separa desejo de realidade. O desconforto vira pânico silencioso. Enquanto isso, sinais físicos continuam a surgir. Ou pelo menos, Lena acredita que surgem. Um enjoo isolado vira prova definitiva. Um cansaço comum se transforma em sintoma. Até o humor alterado passa a ser tratado como evidência. Lena anota tudo, cria uma espécie de diário corporal, convencida de que está documentando uma gestação invisível aos olhos dos outros. Herculano, acuado, começa a questionar as próprias escolhas. Ele se vê preso entre o medo de contrariar a esposa e o receio de compactuar com uma mentira que pode explodir a qualquer momento. O homem que antes cogitava desistir da compra do bebê, agora teme algo ainda maior. O colapso emocional de Lena quando a verdade se impor de forma definitiva. Samira, sentindo o terreno ruir, decide agir nos bastidores. Ela passa a levantar informações, consulta médicos, busca garantias, tudo para se proteger de possíveis acusações futuras. O medo agora não é apenas perder dinheiro, mas ser arrastada para um escândalo que pode destruir seu esquema inteiro. Lena, por sua vez, entra numa fase perigosa, a da negação agressiva. Ela não aceita questionamentos, rejeita novas opiniões e passa a tratar qualquer pessoa que discorde dela como inimiga. O olhar muda, a fala endurece. A doçura inicial dá lugar a um comportamento controlador e imprevisível. A gravidez imaginária passa a ditar todas as decisões. Essa falsa gestação vai se tornar o centro de uma sequência de conflitos intensos. Lena vai forçar situações, antecipar planos e tomar decisões sem consultar ninguém. E quanto mais os outros tentam trazê-la de volta à realidade, mais ela se afunda na própria convicção. A pergunta que passa a ecoar não é mais se Lena está grávida. A verdadeira dúvida que move Três Graças agora é outra. Até onde essa obsessão será capaz de ir? E quem vai pagar o preço quando a ilusão finalmente desmoronar? Expulsa de casa por Ferete, Lorena não desiste de Juquinha e passa a planejar casamento e uma linda família. Nos próximos capítulos, o público verá Ferete perder completamente o controle ao descobrir que Lorena mantém um relacionamento com outra mulher. O choque do vilão não será motivado apenas pelo preconceito escancarado, que ele sequer tenta disfarçar, mas também pelo fato de saber que Juquinha é uma das peças-chave na investigação do roubo da estátua que dá nome à trama. Para Ferete, tudo se mistura. O ódio pessoal, o medo de ser desmascarado e a sensação de estar perdendo o domínio absoluto sobre a própria filha. A reação será imediata, explosiva e cruel. Sem medir palavras, ele humilhará Lorena, acusando-a de envergonhar a família e de se aliar ao inimigo. O confronto terminará da pior forma possível. Ferete expulsa Lorena de casa, exigindo que ela saia imediatamente, sem direito a explicações ou despedidas. Atordoada, Lorena deixará a mansão apenas com uma mala improvisada e o coração em frangalhos. O futuro se tornará uma incógnita assustadora. Pela primeira vez, ela se verá completamente sozinha, sem o conforto financeiro e emocional que sempre teve, mas também livre de um ambiente tóxico que a sufocava. Em meio à dor, Lorena tentará manter a dignidade, recusando-se a implorar ou voltar atrás em quem ela é. O momento marcará um divisor de águas na trajetória da personagem, que passará a encarar a própria vida com outros olhos. Sem saber exatamente para onde ir, Lorena acabará buscando refúgio na galeria de arte, onde encontrará apoio inesperado. Ao chegar abatida, será recebida por Maggie, Casper e João Rubens. Os três perceberão de imediato que algo grave aconteceu. Sensíveis à situação, eles se comoverão com o estado emocional de Lorena e decidirão acolhê-la, oferecendo não apenas um teto, mas também escuta, afeto e proteção.
O gesto solidário criará um novo núcleo de apoio na trama, reforçando o contraste entre a frieza de Ferretti e a rede de afeto construída fora da mansão. A convivência, porém, não será isenta de tensão. A presença de Lorena na casa provocará reações distintas, especialmente de Lucélia, que não perderá a oportunidade de fazer perguntas inconvenientes e comentários atravessados. Em tom disfarçado de curiosidade, Lucélia tentará constranger a recém-chegada, questionando seus motivos, sua relação com Juquinha e até sua decisão de romper com o pai. Lorena, ainda fragilizada, engolirá em seco para evitar conflitos, mas deixará claro, em pequenos gestos, que não pretende se deixar intimidar. Apesar do acolhimento, Lorena decidirá esconder de Juquinha tudo o que aconteceu. Em uma conversa reservada com Maggie, ela confessará que prefere poupar a namorada da dor e da tensão do rompimento com Ferretti. Lorena dirá que não quer transformar o amor das duas em um campo de batalha, nem arrastar Juquinha para um conflito familiar que ainda está tentando entender. A escolha de se calar revelará o lado protetor da personagem, mas também plantará uma semente de conflito, já que o silêncio começará a pesar. Enquanto isso, Juquinha seguirá dedicada à investigação do roubo da estátua, sem imaginar que a crise familiar de Lorena está diretamente ligada ao avanço do caso. A policial sentirá que algo mudou no comportamento da namorada. A distância, os silêncios prolongados, os olhares carregados de preocupação. Mesmo assim, Lorena insistirá que está tudo sob controle, evitando qualquer revelação que possa desestabilizar o trabalho de Juquinha. Engana-se, porém, quem pensa que a atitude violenta de Ferretti fará o relacionamento do casal esfriar. Pelo contrário, nos próximos capítulos, Lorena tomará uma decisão firme e inesperada. Em vez de recuar, ela resolverá avançar. Cansada de viver à sombra do pai e de esconder seus sentimentos, Lorena decidirá assumir de vez o que sente por Juquinha. A jovem passará a falar abertamente sobre o desejo de construir uma vida ao lado da policial, transformando a dor da expulsão em combustível para uma nova fase. Essa virada ficará clara em uma conversa franca e carregada de emoção entre Lorena e Juquinha. Sem rodeios, Lorena abrirá o coração, confessando que, apesar de tudo o que perdeu, nunca teve tanta certeza do que quer. Ela dirá que sonha em se casar, dividir uma casa, criar uma rotina simples e formar uma linda família, longe do preconceito e das manipulações de Ferretti. Juquinha ficará visivelmente impactada com a declaração, surpresa com a força e a maturidade da decisão da namorada. Lorena explicará que pretende continuar na casa de Maggie por enquanto, usando esse período como um tempo de reconstrução. Ela deixará claro que não se trata de fuga, mas de preparação. A ideia é que as duas, juntas, deem o próximo passo quando estiverem prontas, emocional e financeiramente. A fala marcará um novo patamar na relação, mais madura, mais consciente e, ao mesmo tempo, mais desafiadora. Enquanto Lorena planeja esse futuro ao lado de Juquinha, Ferretti seguirá cada vez mais acuado. O vilão perceberá que perdeu o controle sobre a filha e que suas ameaças não surtiram o efeito esperado. Ao mesmo tempo, a investigação do roubo da estátua continuará avançando, cercando-o por todos os lados. O desprezo de Lorena, somado ao risco iminente de ser desmascarado, deixará Ferretti à beira de novas atitudes extremas. O silêncio de Lorena começará a ruir. Pequenos detalhes escaparão do seu controle e chegarão aos ouvidos de Juquinha. Comentários atravessados de Lucélia, olhares cúmplices de Maggie e uma tensão que não combina com simples fase difícil. A policial, acostumada a ler sinais, juntará as peças com precisão cirúrgica. Quando finalmente confrontar Lorena, exigirá a verdade inteira, sem filtros nem meias palavras. Pressionada, Lorena não terá mais para onde fugir e revelará tudo. A explosão de Ferretti, o preconceito explícito, a expulsão humilhante e o rompimento definitivo com o pai.
A reação de Juquinha será imediata e intensa. Longe de se afastar, ela se revoltará com a atitude de Ferete e deixará claro que Lorena não está sozinha. A policial afirmará que preconceito nenhum é mais forte do que a escolha de amar e que não aceitará ver a mulher que ama sendo esmagada por chantagem emocional. O diálogo marcará uma virada definitiva na relação das duas. Não haverá mais segredos, nem proteções silenciosas. A partir dali, elas passarão a agir como um time. Em paralelo, Ferete sentirá o impacto do afastamento da filha. Acostumado a controlar tudo e todos, o vilão não suportará a ideia de ter sido abandonado por Lorena sem chances de reconciliação. Ele tentará retomar o domínio usando velhas armas, ameaças veladas, manipulação financeira e até insinuações de que pode prejudicar Juquinha dentro da investigação. Mas desta vez, nada surtirá efeito. Cada tentativa frustrada só aumentará sua paranoia e seu isolamento. Enquanto isso, Lorena começará a se reorganizar. Com o apoio de Meg, Casper e João Rubens, ela dará os primeiros passos para conquistar independência real. A jovem passará a se envolver mais ativamente com projetos da galeria e com causas sociais, encontrando propósito longe do sobrenome que sempre a definiu. Essa nova Lorena surgirá mais segura, mais firme e disposta a bancar as próprias escolhas, doa a quem doer. O relacionamento com Juquinha também entrará em uma nova fase. As duas começarão a falar de futuro de forma prática, não mais como fantasia. Conversarão sobre dividir um espaço, organizar a vida financeira e até sobre o desejo de construir uma família baseada em afeto, respeito e verdade. A ideia de casamento deixará de ser apenas simbólica e ganhará contornos concretos, mesmo em meio ao caos que cerca a investigação da estátua. Do outro lado, Ferete perceberá que perdeu algo que jamais conseguirá recuperar: a lealdade da filha. Esse vazio o tornará ainda mais instável, empurrando-o para decisões precipitadas que acabarão acelerando sua queda. A obsessão em destruir Juquinha e retomar o controle da situação se transformará em erro após erro, aproximando a polícia das provas que faltam. Nos momentos finais desse arco, Lorena fará questão de encarar o pai uma última vez. Sem gritos nem lágrimas, ela deixará claro que não sente ódio, mas também não sente medo. Dirá que escolheu viver sua própria verdade e que não aceitará mais ser moldada pelo preconceito dele. A despedida será fria, definitiva e libertadora. A prisão injusta do Dr. José Maria, médico respeitado e dedicado ao posto de saúde da comunidade, cairá como uma bomba entre os moradores e provocará uma onda de indignação difícil de conter. A detenção não será apenas mais um ato de abuso de poder. Ela marcará uma virada decisiva ao colocar o personagem no centro de uma batalha frontal contra a corrupção promovida pela fundação comandada por Ferete. Tudo começará de forma silenciosa, quase clínica, como convém a um homem acostumado a observar detalhes. José Maria estranhará a falta de melhora de pacientes que seguem corretamente os tratamentos prescritos, entre eles Lígia. Mesmo após semanas de uso dos medicamentos distribuídos pela Fundação, os quadros clínicos continuarão estagnados. Alguns, inclusive, apresentarão piora. A inquietação crescerá e o médico passará a revisar prontuários, comparar dosagens, questionar protocolos. Algo não fechará. Movido pela ética e pela experiência, José Maria decidirá dar um passo além. Sem alarde, recolherá amostras dos medicamentos mais caros e milagrosos fornecidos pela Fundação e as enviará para análise laboratorial independente. A atitude será tomada com cautela, mas também com urgência. O médico saberá que, se estiver certo, estará lidando com algo muito maior do que um erro administrativo. Será crime. O resultado dos exames será estarrecedor. Os laudos comprovarão que os remédios não contêm os componentes terapêuticos essenciais.
Na prática, serão produtos ineficazes, placebos disfarçados de esperança, fabricados dentro de um esquema clandestino que lucra às custas da saúde da população mais vulnerável. A constatação deixará José Maria chocado, indignado e pela primeira vez com medo. Abalado, ele decidirá dividir a descoberta com a mãe, Xênica. A conversa acontecerá em tom baixo, carregada de tensão, como se as paredes tivessem ouvidos. E terão. Macedo, atento demais e leal ao lado errado, ouvirá fragmentos suficientes para entender a gravidade da situação. Não perderá tempo. A informação chegará rapidamente aos ouvidos de Ferrete. O vilão sentirá o chão tremer. Pela primeira vez, a ameaça não virá de boatos ou acusações vazias, mas de provas concretas. Ferrete reagirá com frieza calculada. Deixará claro que o problema será resolvido, mas rejeitará, ao menos por enquanto, a solução mais extrema sugerida por um de seus capangas. Não do jeito que você pensa, dirá, com um sorriso tenso, já arquitetando um plano mais limpo e igualmente cruel. A armadilha se fechará rápido. José Maria será surpreendido com uma acusação forjada, envolto em um processo confuso, repleto de inconsistências e provas plantadas. A prisão será decretada e a notícia se espalhará como rastilho de pólvora. Viviane será responsável por avisar Leonardo sobre a detenção do médico, dando início a uma onda de revolta que atravessará a comunidade. O impacto mais devastador recairá sobre Xênica. Ao receber o telefonema do filho, desesperado atrás das grades, ela finalmente ligará os pontos. As desconfianças antigas ganharão forma, e a ficha cairá com violência. Ferrete estará diretamente envolvido no esquema dos medicamentos falsos. A dor materna se misturará à fúria. Xênica não se calará. O drama familiar se agravará durante a audiência judicial. Mesmo diante de argumentos sólidos da defesa, o pedido de habeas corpus será negado. A decisão manterá José Maria preso, escancarando a força de um sistema contaminado. O silêncio pesado do tribunal contrastará com a revolta do lado de fora, onde moradores da chacrinha começarão a se organizar. A injustiça explícita funcionará como estopim. Personagens antes isolados por medo ou descrença passarão a se reconhecer como vítimas do mesmo esquema. Conversas sussurradas se transformarão em reuniões, indignação em estratégia. A prisão de José Maria deixará de ser apenas um caso isolado e se tornará o símbolo de algo muito maior, o começo de um movimento que promete abalar, passo a passo, o império de mentiras cuidadosamente construído por Ferrete, e que ainda está longe de mostrar todas as suas consequências. A reação da chacrinha ganhará corpo e método. A revolta espontânea dos moradores começará a se transformar em organização. Pequenos encontros acontecerão em casas discretas, no fundo do posto de saúde e até em becos pouco iluminados. A palavra medicamento deixará de ser apenas sinônimo de cura e passará a representar engano, lucro sujo e vidas colocadas em risco. Cada novo relato de pacientes sem melhora reforçará a convicção de que a prisão do médico não foi coincidência, mas parte de um plano maior para calar quem descobriu demais. Enquanto isso, José Maria enfrentará dias difíceis na cadeia. Isolado, pressionado e tratado como criminoso comum, ele se recusará a recuar. Mesmo atrás das grades, continuará mentalmente reconstruindo o caminho das provas, lembrando datas, lotes, fornecedores e detalhes que possam, mais adiante, desmontar a farsa. A consciência tranquila será seu único escudo contra o desespero. O médico entenderá que sua prisão virou o preço a pagar por ter cruzado uma linha que Ferrete jamais permitiria que fosse ultrapassada. Do lado de fora, Xênica assumirá um papel inesperado. A dor de mãe dará lugar a uma força silenciosa, quase feroz. Ela passará a procurar antigos conhecidos, funcionários arrependidos e pessoas que já desconfiavam da fundação,
mas nunca tiveram coragem de falar. Cada conversa trará novas peças de um quebra-cabeça assustador, revelando que o esquema pode ser ainda mais amplo do que se imaginava. Leonardo, abalado pelas revelações, começará a enxergar rachaduras no império do próprio pai. O conflito interno crescerá à medida que ele perceber que a queda de Ferrete pode não ser apenas uma ameaça externa, mas algo inevitável. Viviane, por sua vez, se tornará elo entre diferentes frentes da resistência, ajudando a transformar indignação em ação concreta. A tensão aumentará quando documentos, relatos médicos e resultados de exames começarem a circular de forma clandestina. O cerco se fechará lentamente, sem alarde, mas com precisão. Ferrete sentirá que perdeu o controle absoluto da narrativa e reagirá com nervosismo, cometendo erros que até então evitava. Cada movimento precipitado dele servirá para fortalecer ainda mais os adversários. Assim, a prisão de José Maria deixará de ser apenas um ato de injustiça isolada e se consolidará como o ponto de ignição de uma guerra silenciosa. Uma batalha em que a verdade começará a se infiltrar pelas frestas do poder, prometendo expor não só um esquema de medicamentos falsos, mas toda a estrutura que o sustentou por tanto tempo, preparando o terreno para confrontos que ainda estão por vir. A pressão atingirá um nível insustentável. A mobilização da chacrinha deixará de ser apenas resistência emocional e passará a incomodar interesses muito maiores. O nome de José Maria começará a circular fora do bairro, chegando a profissionais do direito, jornalistas independentes e figuras que já vinham desconfiando da atuação da fundação. O que antes era tratado como teoria conspiratória ganhará contornos de escândalo prestes a explodir. Dentro da prisão, o médico será chamado para um depoimento inesperado. A tentativa de intimidá-lo ficará clara, mas surtirá o efeito contrário. Cada pergunta torta reforçará a certeza de que ele está no caminho certo. Mesmo exausto, José Maria perceberá que sua resistência virou um problema real para quem achava controlar tudo nos bastidores. A ordem agora não será mais apenas silenciar, mas conter danos. Xênica, cada vez mais determinada, conseguirá acesso a informações que confirmam a falsificação em série dos medicamentos. A descoberta colocará a fundação contra a parede. Ao mesmo tempo, moradores da chacrinha decidirão se expor, dando rosto e voz às consequências do esquema. Histórias de dor, tratamentos fracassados e perdas irreversíveis começarão a circular, tornando impossível abafar o caso como antes. Leonardo chegará ao limite do conflito interno. O choque entre lealdade familiar e senso de justiça provocará decisões que mudarão seu lugar no tabuleiro. Ele entenderá que o silêncio também o torna cúmplice. Viviane perceberá que o movimento ganhou força suficiente para enfrentar represálias e passará a agir com mais ousadia, mesmo sabendo dos riscos. Encurralado, Ferrete adotará uma postura defensiva inédita. A arrogância dará lugar a reações impulsivas, revelando fissuras em sua estratégia. Cada passo errado ampliará o desgaste público e acelerará a perda de aliados. O império, antes blindado, começará a ruir de dentro para fora. A queda de Raul ganhará contornos ainda mais dolorosos, daqueles que deixam o público sem fôlego e com o coração apertado. A situação do rapaz, que já vinha se deteriorando aos poucos, entrará numa espiral de autodestruição difícil de reverter. Depois do retorno inesperado de Rogério, dado como morto após a explosão, e de mais um atentado que quase custará sua vida, Raul não conseguirá suportar o peso da culpa, do medo e da sensação constante de que está marcado para morrer. Em silêncio, ele fará as malas, deixará a mansão sem se despedir de ninguém e desaparecerá. Longe de casa, Raul passará a vagar pelas ruas, primeiro tentando se manter invisível, depois se misturando a pessoas em situação de rua.
O jovem trocará o conforto da mansão por calçadas frias, noites mal dormidas e dias longos, marcados pela fome e pela paranoia. A droga surgirá como uma falsa válvula de escape, prometendo alívio rápido, mas cobrando um preço alto demais. Em pouco tempo, o rapaz estará irreconhecível, magro, sujo, com o olhar perdido e as mãos trêmulas, vivendo de restos, favores e promessas vazias. Enquanto isso, na mansão, Rogério reaparecerá de forma chocante, surgindo vivo diante de Arminda. A vilã ficará sem reação ao vê-lo ali, respirando, falando, andando como se nunca tivesse sido enterrado pela explosão. Com a voz fraca, Rogério dirá que foi salvo por um pescador após ser lançado ao mar e que, desde então, sofre com lapsos de memória. Ele não se lembrará dos detalhes do atentado, nem de quem o colocou naquela situação, apenas da sensação constante de estar sendo caçado. O reencontro entre pai e filho acontecerá pouco depois, e Raul, ainda antes de desaparecer, se emocionará ao abraçar Rogério, que prometerá ajudá-lo a se livrar das drogas e reconstruir a própria vida. A calmaria, no entanto, durará pouco. Ao saber que Rogério está vivo, Ferete e Arminda se reunirão às escondidas para planejar um novo atentado. Frios e calculistas, eles discutirão cada detalhe, certos de que dessa vez não podem errar. O que eles não esperam é que Josefa, em silêncio, ouça parte da conversa. Abalada, a idosa guardará a informação por algumas horas, mas acabará contando tudo a Gerluce, tomada pelo medo de que o pior aconteça novamente. Vale destacar que, um capítulo antes, Rogério terá feito uma revelação bombástica a Gerluce. Ele confessará ser o misterioso cliente citado por Cláudia, interessado na compra das 3 graças. Mais do que isso, garantirá que está do lado dela e que quer proteger tanto a obra quanto todos os envolvidos. A revelação deixará a cuidadora em choque, mas também reacenderá uma ponta de esperança. Sem perder tempo, Gerluce alertará Rogério sobre o plano de Arminda e Ferete. Atento, ele perceberá que não pode ficar na mansão nem por mais uma noite. Em uma cena tensa, Rogério improvisará uma fuga digna de filme. Organizará travesseiros sob um lençol, simulando alguém deitado na cama, apagará as luzes e deixará o quarto em silêncio absoluto. Minutos depois, Ferete invadirá o local armado e atirará sem hesitar, acreditando ter finalmente eliminado o rival. O barulho dos disparos ecoará pela mansão, instalando o caos. Ao ouvir os tiros, Raul, que ainda estará por perto, entrará em completo desespero. Convencido de que o pai foi assassinado mais uma vez, ele perderá o controle. Em pânico, fugirá sem olhar para trás, certo de que, se ficar, será o próximo. É nesse momento que sua trajetória de queda se consolida. O jovem não retornará para casa, não atenderá ligações e não dará notícias. Dias depois, Gerluce começará a sentir um aperto estranho no peito, como se algo muito ruim estivesse prestes a acontecer. Em uma de suas saídas pela cidade, ela cruzará com um grupo de moradores de rua reunidos embaixo de um viaduto. Ao se aproximar para oferecer ajuda, seus olhos se encherão de lágrimas ao reconhecer Raul entre eles. Sujo, abatido e visivelmente drogado, ele mal conseguirá sustentar o olhar. A cena será de partir o coração. Ao perceber que foi reconhecido, Raul entrará em desespero. Ele se levantará cambaleante, pedirá para que Gerluce vá embora e afirmará com a voz embargada que nunca mais voltará para casa. Dirá que ali é o único lugar onde não pode machucar mais ninguém, nem ser usado como moeda de troca. Gerluce tentará se aproximar, implorará para que ele aceite ajuda, mas o jovem fugirá, desaparecendo entre becos e sombras. Abalada, Gerluce retornará para casa em choque, sem saber como contar o que viu. A imagem de Raul naquela situação não sairá de sua cabeça. Ao mesmo tempo, Arminda e Ferete seguirão acreditando que Rogério está morto, sem imaginar que ele continua à solta, observando tudo de longe.
E enquanto as peças desse tabuleiro cruel continuam se movendo, Raul seguirá afundado nas ruas, cada vez mais distante da família, da esperança e de qualquer chance imediata de redenção. A tragédia de Raul ganhará contornos ainda mais cruéis e inevitáveis. Depois de fugir de Gerluce, o rapaz afundará de vez na rotina das ruas. As noites se tornarão intermináveis, marcadas pelo frio, pela paranoia e pela dependência química cada vez mais intensa. Raul passará a circular por pontos perigosos da cidade, se envolvendo com gente errada e sendo explorado por traficantes que se aproveitam de sua fragilidade. O antigo jovem sensível e cheio de conflitos dará lugar a alguém endurecido, com o olhar vazio e a fala desconexa. Gerluce, tomada pela culpa e pelo desespero, não conseguirá seguir em frente fingindo que nada aconteceu. A imagem de Raul naquele estado a consumirá. Ela começará a procurá-lo obsessivamente, indo a abrigos, hospitais públicos e delegacias. Em cada negativa, a angústia aumentará. A cuidadora passará a questionar todas as escolhas feitas até ali, sentindo que falhou justamente com quem mais precisava de ajuda. Paralelamente, Rogério seguirá escondido, mudando constantemente de lugar. Mesmo abalado pela recaída do filho, ele manterá o foco em sobreviver. Aos poucos, fragmentos de sua memória começarão a retornar, trazendo flashes da explosão, de rostos conhecidos e de traições antigas. Cada lembrança reacendida reforçará sua certeza de que Arminda e Ferete não desistirão enquanto ele estiver vivo. Na mansão, Arminda começará a estranhar o silêncio após o suposto atentado bem-sucedido. A ausência de provas concretas e a sensação de que algo não se encaixa a deixarão inquieta. Ferete, por sua vez, seguirá confiante demais, acreditando que o problema foi definitivamente resolvido. Essa falsa segurança abrirá brechas perigosas. O destino de Raul tomará um rumo ainda mais dramático quando ele sofrer uma overdose em plena rua. Socorrido por desconhecidos, será levado às pressas para um hospital público, sem documentos e sem identidade confirmada. A notícia circulará de forma fragmentada. A corrida contra o tempo trará uma das cenas mais tensas da novela. No hospital, entre a vida e a morte, Raul finalmente deixará escapar palavras que revelam toda a dor que vinha carregando. Delirando, ele falará do pai, da culpa, do medo e da sensação de estar condenado desde o início. Gerluce ouvirá tudo em silêncio, despedaçada, enquanto segura a mão do rapaz, jurando que não o abandonará outra vez. Esse episódio marcará um divisor de águas na trama. A queda de Raul exporá feridas profundas da família, forçando todos a encarar verdades que vinham sendo empurradas para debaixo do tapete. Ao mesmo tempo, a sobrevivência de Rogério e seus segredos ameaçarão implodir de vez o jogo de poder de Arminda e Ferete.